dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento aí com a nossa parte de bioquímica, os compostos orgânicos, a gente estava trabalhando carboidratos, beleza? Essa daqui vai ser a nossa segunda parte de carboidratos, tranquilo? Se você não viu a primeira parte, volta lá, por favor. Então, a gente já falou de estrutura, a gente já falou de característica ali dos nossos carboidratos, falou pelo que eles são formados, né, aldoses e cetoses, e agora a gente vai para a classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados em 3 grupos, ou em 3 tipos. Os monossacarídeos, tá? Mono quer dizer beleza? Os oligosacarídeos, oligo quer dizer pouco ou pouca, beleza? E os polissacarídeos, poli quer dizer vários ou muitos, beleza? Então, sacarídeo quer dizer açúcar. Açúcar, poucos açúcares, vários ou muitos açúcares. Como assim? A gente vai ver um por um direitinho. Começando por monossacarídeos. Os monossacarídeos são as menores moléculas de carboidratos, beleza? São moléculas simples de carboidratos. Mas como assim? Como é que eu sei o que é um monossacarídeo? Como é que eu sei que ela é a menor molécula de carboidrato? Porque elas vão variar na sua composição de 3 a 7 carbonos. Então, se eu vejo uma aldose ou uma cetose formada por 3 e até 7 carbonos, eu sei que aquilo ali é um carboidrato, aquilo é um açúcar, beleza? E mais especificamente, esse carboidrato, esse açúcar, é um açúcar simples, ou seja, é um monossacarídeo. Uma parada interessante é que na natureza, os monossacarídeos vão variar de 3 a 7 carbonos, mas em laboratório a gente conseguiu construir monossacarídeos de 8 e de 9 carbonos, beleza? Basicamente, eles são unidades que formam outros carboidratos. Por exemplo, quando eu falo de um monossacarídeo, eu estou falando de uma unidade, tá? Uma cadeia simples de açúcar, vamos supor, com 6 carbonos. Quando eu pego uma unidade simples dessa de açúcar com 6 carbonos e eu adiciono a ela uma outra unidade simples, uma cadeia simples dessa de 6 carbonos, eu tenho 2 unidades de monossacarídeos. Eu formei um oligosacarídeo. Se eu tenho 1000 cadeias simples dessa de açúcar de monossacarídeos de 6 carbonos unidas, eu formei um polissacarídeo. Então, basicamente, o monossacarídeo é a unidade que formam outros carboidratos. Aí a variação na quantidade de monossacarídeo que vai caracterizar se eu tenho um oligosacarídeo ou se eu tenho um polissacarídeo, beleza? Lembre-se que eu estava falando na primeira aula, eu citei 4 principais tipos de carboidratos lá e todos eram polissacarídeos, ou seja, todos eram formados por muitas cadeias simples de monossacarídeo, tá? São muito solúveis em água. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar um punhado de glicose e jogar em água, ela vai se interagir muito facilmente com essa água, ela vai se solubilizar ela vai se solubilizar muito facilmente nessa água, tá? Então, uma glicose, por exemplo, que é um monossacarídeo, consegue ser dissolvida facilmente em água, beleza? Não sofrem hidrólise para a nossa absorção, para que nós possamos absorver, tá? O que isso quer dizer? Quando eu estou falando de digestão de carboidrato, eu comi uma pizza. Minha pizza é formada por amido, tem amido na massa, um carboidrato. Eu vou digerindo esse carboidrato. Chegou ao ponto onde eu só tenho monossacarídeos no meu intestino, ou seja, só tenho, por exemplo, glicose, essa glicose não sofre hidrólise, ela vai ser absorvida. Então, para a absorção, ou seja, para absorver esse monossacarídeo, eu não vou quebrá-lo, ele não sofre hidrólise. Ele é absorvido na forma e no tamanho de monossacarídeo. Diferente dos polissacarídeos, que tem que ser quebrado, por exemplo. Eu não consigo absorver diretamente um polissacarídeo.
Eu tenho que hidrolisar primeiro. Eles vão apresentar um sabor adocicado. Normalmente, monossacarídeos são doces. Então, quando eu falo de açúcares, quando eu falo de, me referindo obviamente a um açúcar como algo doce, por exemplo, eu quero adoçar um suco. Você usa um tipo de açúcar, um tipo de carboidrato. Esse tipo de açúcar ele vai ser doce, porque ali você vai ter monossacarídeos ou disacarídeos, né, que são moléculas formadas pela união de dois monossacarídeos. Beleza? Essas moléculas pequenas de açúcar possuem um caráter doce, tá, no nosso paladar. E eles vão apresentar uma fórmula geral que vai ser CnH2nOn. Ou ela pode ser escrita também na forma de CH2O e N multiplicando esse CH2O. Ou até mesmo ela pode ser da seguinte maneira: CH2O e o N multiplicando o C, o H2 e o O. Basicamente, eu prefiro a forma mais simples da gente escrever, tá? Não muda em nada pra gente, mas é mais fácil lembrar. CN H2N ON. Por quê? Aí a gente entende que N será equivalente ao número de carbonos do meu monossacarídeo. Como assim, Nicolas? Estou ficando confuso. Relaxa. Você vai ver que as coisas vão ficar cada vez mais simples agora, tá? É um pouquinho de detalhe, mas vai simplificar tudo. Repara aqui, ó. O que eu tenho? Eu construí uma tabela para vocês aqui, como vocês podem ver. E nessa tabela, eu botei para vocês o número de carbono que eu vou encontrar no meu monossacarídeo. Lembrando que pode variar de 3 a 7. A fórmula desse meu monossacarídeo, tá? O nome genérico que eu vou atribuir a esse meu monossacarídeo e um exemplo dele, tá? Por exemplo, a minha fórmula geral é CnH2nOn, tá? Isso para monossacarídeo, não vale para outro, tá? E N será o que para gente? O número de carbonos. Eu tenho quantos carbonos aqui? 3. Então vamos lá. 3 vezes Cn, eu tenho C3. 3 vezes H2N, 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter H6. E 3 vezes esse N do O, eu vou ter O3. C3, H6, O3. Essa é a fórmula de um monossacarídeo de 3 carbonos. Qual é o nome que eu atribuo? Como eu estou utilizando, eu encontro 3 carbonos nessa molécula, eu boto somente a terminação ose. 3, tri. Terminação ose, triose. Um exemplo de uma triose, aqui eu botei PGAL, é o gliceraldeído fosfato, beleza? Não se preocupem com esses nomes, é só para vocês terem um exemplo na cabeça de vocês, se porventura algum dia vocês ficarem curiosos, tá? Isso não vai ser cobrado de vocês, mas só para nível de curiosidade, tá? Com 4 carbonos, vamos lá, minha fórmula é CnH2nOn. C4H2 vezes 4, ou seja, H8, O4. Então, C4H8O4. Como tem 4 carbonos na composição dessa molécula, e a terminação é ose, o nome é tetrose, tá? Aí eu tenho malato, eu tenho aspartato, eu tenho oxalacetato. Não se preocupem com esses nomes, tá? É só a nível de exemplo mesmo, curiosidade, tá? Aí chega num que é importante. Triose e tetrose nem são tão importantes. Na maioria dos vestibulares isso nem aparece. Mas esse cara aqui é muito importante. 5 carbonos, eu tenho C5, H 2 vezes 5, 10, O5. Então, C5, H10, O5. Como são 5 carbonos na composição dessa molécula e a terminação é ose, ela é uma pentose. Lembra que o Brasil é pentacampeão mundial, beleza? Então, pentose, tá? Um exemplo de pentose é a nossa ribose. Lembra que eu falei na primeira aula com vocês aqui de carboidratos? Tem um açúcar de 5 carbonos que compõe o nosso RNA. O nosso RNA, ele é um ácido ribonucleico. Essa é a sigla em português.
esse ácido ribonucleico, esse ribo vem desse nosso açúcar de 5 carbonos, que é a ribose, beleza? Então, a ribose é um açúcar que está compondo os nucleotídeos do nosso RNA. Show de bola? Dando prosseguimento aqui, eu vou ter uma outra pentose, tá? Continuo com 5 carbonos aqui, mas qual que é a diferença que eu encontro entre essa pentose e essa pentose? Aqui, ó. Essa minha pentose, ela ao invés de ter C5H10O5, ela vai fugir na nossa regrinha aqui, da nossa fórmula, e vai ser C5H10O4. Ela tem menos um oxigênio na fórmula. Isso daí vai caracterizar essa nossa pentose para a gente como uma desoxirribose. O nosso ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA, ele é formado por uma desoxirribose. É uma pentose, é um açúcar de 5 carbonos, mas tem menos um oxigênio. Se tem menos um oxigênio, ela é uma desoxirribose. Uma ribose menos um oxigênio é uma desoxirribose. Beleza, essas duas são importantes. Vou até marcar um asterisco aqui pra gente, tá? Finge que isso é um asterisco. Show de bola. E por último, por que eu digo por último? Existe ainda aquele meu monossacarídeo que é formado por 7 carbonos, a nossa epitose, só que não aparece em lugar nenhum. Então nem vou gastar o tempo de vocês com isso e encher a cabeça de vocês com coisa que não aparece em vestibular, beleza? Nossa molécula, nosso monossacarídeo é formado por 6 carbonos. Nossa formulazinha é essa, CnH2nOn. 6 vezes esse CN, eu vou ter C6, H 2 vezes 6, 12, O6. C6, H12, O6. De todos esses, disparadamente, o mais importante, até mais importante que as pentoses, serão essas nossas hexoses, beleza? A nossa glicose é o principal exemplo de hexose. Nicolas, até então você falou que não precisava lembrar desses nomes. Você não pode nunca esquecer o nome da glicose. Você não pode esquecer nunca que ele é formado por 6 carbonos e você tem que saber a fórmula da glicose, beleza? Isso daqui é o seu monossacarídeo mais importante. Não esqueça nunca. Nicolas, pentoses são importantes? Ribose, desoxirribose? Sim, mas em comparação com a glicose vence disparadamente. Tranquilo? Então, nossa glicose, por ter 6 carbonos, é uma hexose, tá? Glicose é um exemplo de uma hexose. Existem outras, a gente vai ver. Por exemplo, outras hexoses são, vou anotar aqui para vocês, a frutose e a galactose, tá? Então, glicose, frutose e galactose são todas hexoses, ou seja, são todos monossacarídeos formados por 6 carbonos, beleza? Então, o que eu estava reforçando para vocês, reforçar mais uma vez, o principal monossacarídeo é a glicose, que aparece mais em vestibular e é mais importante não só a nível da bioquímica e carboidratos, mas também a nível de metabolismo energético, a nível de fotossíntese, respiração celular, essas coisas que a gente vai ver para frente, beleza? E aqui só para vocês terem uma ideia da outra forma que a gente encontra a nossa, por exemplo, cadeia de glicose. Na primeira parte, eu mostrei para vocês uma cadeia aberta de glicose, tá? Essa daqui seria a cadeia fechada e meio aquoso. Repara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza? Tranquilo isso, galera? Então, para não me estender demais, vou fechar essa aula por aqui. Essa é a nossa segunda parte e a gente vai ter uma terceira parte aí, que a gente vai trabalhar os nossos oligosacarídeos e polissacarídeos. Beleza? Grande abraço aí e bons estudos!